Voltamos com TV Casa Cor ao vivo. Hoje é um programa muito especial, nessa tarde de sexta-feira. Temperatura agradabilíssima aqui em São Paulo. Nossa, tinha perguntas para a menina da LG. Meu Deus do céu, bom, depois a gente faz. Ok, eu mando depois as perguntas para as meninas da LG. Agora a gente vai mostrar a Casa Sumê, um pouco mais da Casa Sumê, desenvolver esse conceito. Eles disseram que queriam fazer juntos, Daniel e Gustavo. O que vocês decidiram? Vai fechar a porta? Vai fechar a porta. Muito bem, então agora eu apresento a vocês, ou reapresento, porque vocês já conhecem, Gustavo Neves e Daniel Nunes, por favor, entrando aqui no nosso quintal. Eu vou começar esse programa, então, Gustavo e Daniel. Eu vou começar esse programa lendo uma mensagem que eu recebi ontem. Então, na tela aparece um número de WhatsApp, é o número de TV Casa Cor. A gente tem muitos fãs do programa, muitos fãs seus. O Daniel, as pessoas conheceram no ano passado, durante aquele programa com o João Armentano. E o Gustavo Neves, as pessoas têm acompanhado já desde aquele banheiro. Então, você tem deixado o seu trabalho impresso aí na mente das pessoas. Eu vou começar lendo aqui uma mensagem que eu recebi. Deixa eu só achar onde é que ela está. Vou abrir o programa lendo essa mensagem. Foi ontem. Boa noite, pessoal. Para quem foi na Casa Cor e se deparou com aquele ambiente meio sombrio, mas que tem um gosto de querer entender, vocês sabem me dizer se já foi feito vídeo sobre ele? Então, um ambiente meio sombrio, mas que me dá um gosto de querer entender. Sei que foi feito tudo com matérias extraídas da natureza. Gente, eu até sonhei com aquele ambiente. Eu quero muito saber mais sobre ele. E todos que estavam comigo ficaram interessados em entender um pouco mais daquela casa. Inclusive o Marcos, que também faz parte da Bahia, que também faz parte do grupo de Casa Cor, que tem aqui no WhatsApp. Então, além dessa mensagem, eu recebi muitas outras... caiu alguma coisa ali, uma chave. Eu recebi muitos outros comentários da sua casa, de como ela impressiona, de como você conseguiu fazer, de tudo, assim, como ele conseguiu fazer aquela parede, como é que ele pensou aquele esquema da parede dos irmãos Campana, quando aquela mesa é maravilhosa. Enfim, isso mostra uma maturidade do seu trabalho muito grande, apesar de você ser muito jovem. Aliás, vocês dois são muito jovens, né? Obrigado. Muito jovens. 40, Ele pelo parece menos, mais né? novo que eu ainda, né? Os dois são muito jovens. Então, eu quis ler essa mensagem para você, porque eu acho que hoje aqui você tem uma tarefa conosco em TV Casa Cor, que é explicar todo esse conceito. Como eu já te falei muitas vezes, uma casa que muitos falam, nossa, escura, dá um pouco de medo, não dá. Vamos explicar o que é a Casa Sumê e qual era a tua ideia de trazer aqui, mais uma vez, o teu estilo, mas com muita profundidade. E aí vocês vão explicar juntos, porque eu sei que dessa vez você participou intensamente desse processo. Participou demais, inclusive, assim, ele contribuiu muito com o nosso projeto. E o Jardim Cariri do Daniel, ele é essencial para a Casa Sumê. Eu acho que não poderia ser diferente, assim. Desde o início, quando a gente se conectou para fazer o projeto, o Daniel veio contribuindo, inclusive com materiais que foram usados na casa, vieram dele. Ele me ajudou nessa questão da pesquisa em relação à cultura popular brasileira. Então, ele me apresentou pessoas que moram, porque a ideia da casa, né? Essa casa ela é baseada num quarto possível pilar da sustentabilidade, que é o pilar da cultura, que é você valorizar as técnicas ancestrais, muitas vezes esquecidas, e valorizar assim a sua própria cultura, a sua própria história, a fim de diminuir vários impactos que geralmente são secundários da sustentabilidade, como, por exemplo, transporte, embalagem e tudo mais, e também diminui o consumo em massa, porque você traz para a população um conhecimento maior sobre a história de onde ela veio. Então, essa pessoa, ao invés dela começar a comprar produtos provenientes de outros países ou de outras regiões, de outras culturas, ela começa a consumir o que é da história dela mesma, a homenagear o próprio povo. Então, o nosso projeto todo ele é baseado na cultura popular brasileira. Todos os materiais aqui, o que não é proveniente do próprio espaço, ele é proveniente do Brasil. Ou ele tem alguma ligação com o Brasil, de alguma maneira. Que é o fato, por exemplo, de uma obra de arte do Krasberg, que está no nosso quarto, que ele foi um ativista mesmo
na década de 80, denunciando os abusos contra a floresta amazônica, por exemplo. E aí, quando eu contei essa história para o Daniel falou assim, olha, fala você. Só complementando, quando ele me chamou para participar do Jardim, eu era simplesmente um fã incondicional dele. Então, você também? Todo mundo? Todo mundo. E sem brincadeiras, eu fiquei emocionado simplesmente com a ligação dele. Eu desliguei o telefone e praticamente chorei assim de emoção, porque realmente eu sou fã e eu sei que o trabalho que ele propõe é totalmente poético, dramático e me emociona. E realmente, ao mesmo tempo que eu fiquei super emocionado, eu fiquei também falando, que responsabilidade. E aí, na verdade, assim, vamos mergulhar de cabeça e vamos entender qual a essência que o Gu quer do espaço e, obviamente, a gente poder contribuir com essência, com materiais, com essa dramaticidade que ele propõe para o espaço. Em que momento exatamente você se conectou ao Daniel? Assim, o projeto da casa já estava pronto, né? Eu já tinha o projeto, eu já tinha o render feito, né? A gente já tinha o layout da casa pronto. E quando eu chamei o Daniel, na verdade era porque assim, eu buscava um paisagista que conseguisse compreender a essência da casa. E ele, assim, de pronto, foi assim, ele abraçou a ideia e 3 dias depois ele estava assim, olha, tô fazendo uns projetos no Piauí e tem 2 pessoas lá que eu gostaria que você conhecesse, que são 2 arquitetos incríveis, que é o Gualberto e o Mauro. Conheci os 2 e que eles agregaram muito, porque assim, eu não costumo usar muitos materiais nos meus projetos provenientes do Brasil, assim, meus projetos eles geralmente são um pouco mais cosmopolitas, tem uma, né, então para mim foi um laboratório fazer essa casa, porque eu tive que realmente me aprofundar nos materiais brasileiros, na cultura popular brasileira, e o Daniel ele acrescentou muito para casa, assim, ele no dia seguinte, depois que a gente conversou, ele me manda um link de uma matéria no Globo Rural falando sobre a Piaçava, e a ideia era usar a Piaçava na fachada. E acho tudo energia, né? Tudo energia, porque a hora que o Gu me convidou, simplesmente eu fiquei 3 dias sem dormir, porque eu fiquei tão emocionado e tão pilhado com a proposta, com o projeto, que eu comecei a lembrar de coisas, comecei a ver, eu falei, opa, peraí, eu vi um programa sobre o Piaçava e realmente me emocionou muito o programa, porque além da beleza do material e de uma palmeira que é nativa brasileira, existe toda a questão socioeconômica da região, né, de Ilhéus, e ambiental também, que realmente eu vi que as pessoas lá estão ficando sem trabalho porque ninguém mais usa piaçava, porque trocaram pelo plástico, e realmente foi uma mensagem que me emocionou. E aí, com isso, eu falei, Gu, vamos usar um material que tem a ver com a proposta e realmente da gente resgatar os materiais e a mão de obra artesanal brasileira, enfim, essa coisa que tem amor, que tem essência, porque as pessoas que trabalham com isso, elas não trabalham porque só sobrou isso para elas trabalham porque elas amam o que elas fazem. E acho que quando a gente coloca esse material no espaço, na verdade a gente está falando de energia e isso que emociona. Né? Na verdade, eu vi assistir esse programa. Sabe que meu sonho é trabalhar no Globo Rural, né? Meu sonho. Na verdade, assim, é a ressignificação de materiais, eu acho, porque da Piaçava você aproveita tudo sem agredir a palmeira. Porque assim, todos os materiais retirados da palmeira, eles não agridem a palmeira e eles brotam naturalmente. E a piaçava não precisa de um plantio, ela brota também naturalmente, né? E é uma palmeira, né? É uma palmeira. Então assim, e a piaçava tem várias partes, assim, tem a parte dura, que é o que a gente usou, que a princípio sempre foi usada para fazer vassouras. Hoje, grande parte dessas vassouras foram substituídas por nylon, então é um mercado que está em desuso. Das outras partes ainda se aproveita tudo. Uma curiosidade que eu não sabia é que a semente da piaçava, por exemplo, ela é toda exportada para o Oriente porque os muçulmanos usam aquela semente para fazer aquele terço de 90 contas que eles usam para rezar.
E depois o coquinho da piaçava você usa para fazer artesanato, a borra da piaçava, que é a parte frágil, usa para fazer aqueles telhados de chalés, de casas de praia e tudo mais, e a parte dura é a única que tá sem uso. Então a minha ideia foi exatamente de dar um novo uso para esse material e por que não revestir uma parede de piaçava de vassoura. Mas aqui tem um comentário do Aldaíris Nunes, que é de Arco Verde, em Pernambuco, e assiste sempre. O espaço do Gustavo Neves me remeteu às casas de pau a pique, que eram muito usadas aqui no interior do Nordeste, e que ainda encontramos. Então, posso imaginar que a Casa Sumê tem algo do sertão nordestino, tem tudo a ver com o sertão nordestino. Tudo a ver, tudo a ver. Aqui a gente já começa, eu vou emendar na pergunta do Aldaíris sobre o revestimento que foi utilizado nessas paredes. O que é isso, como é que isso foi feito? Porque mais alguém me perguntou, nossa, como é que ele conseguiu fazer? Mas aquilo deve ter algum produto químico, porque como é que ficou daquele jeito? Então explicai-nos, por favor. Na verdade não tem produto químico, não. Não conta tudo, Gu. Não tá tudo, senão já acaba o nosso segredo. É uma mistura de... é uma mistura de materiais. Todos esses materiais eles são orgânicos, a gente usa na composição do que eu posso contar, né, Dani? Meu Deus do céu! Peraí, eu já sei por que vocês não querem contar. Porque no passado se usava esterco de vaca. Não é por isso? Então verdade, é cannabis, então é cannabis. Na verdade, assim, tem materiais que ligam isso, né? Mas a gente tem terra, a gente tem tijolo de demolição e a gente tem um pouco de resíduo de obra e casca de árvore. Assim, os materiais principais dessa textura são esses. Mas para chegar a essa mistura, vocês fizeram vários testes? Na verdade, tem um engenheiro químico que trabalha com a gente, que fez toda essa pesquisa para ele ter resistência, para que isso pudesse ser realmente um produto final, né? E a gente poder ter esse resultado que a gente teve aqui. A cor é a cor da própria terra. E até os acabamentos do jardim a gente fez com toda a sobra dos materiais da parede. Então tudo que ia sobrando a gente ia armazenando para que a gente tivesse essa identidade bem monocromática e mesmo entender que o Jardim da Caatinga ele é um jardim natural e não é um jardim perfeito, né? Então as coisas... Essas espécies aí, vamos entrar no universo das plantas. Essa espécie de cactos, elas são brasileiras mesmo? São brasileiras, inclusive são de um colecionador que preserva todos esses cactos, e além de outras plantas como a palma, que a palma é uma das espécies mais significativas da Caatinga. Agora mesmo a gente estava até com Qual é a palma? A palma é essa aqui que ele está filmando agora. E a gente, 2 minutos atrás, antes de entrar no ar, a gente foi abordado por um visitante aqui, o Marcos, e realmente me emocionou o Gustavo, porque ele veio agradecer a homenagem, posso dizer assim, porque realmente falamos um pouquinho da palma, que a palma é uma espécie que tem infinitos usos, cosmético, culinária, enfim. Inclusive, eu acho que o Marcos pode dar o depoimento dele para você. Marcos, vem aqui, Marcos, dar o seu depoimento. O Marcos que é super fã de Casa Cor e que assiste o programa, ele falou para ir. Você não está na Bahia, Marcos? Não, estou aqui agora. Marcos, vocês já conhecem o Marcos, né? Dar o depoimento que ele deu pra gente. Que depoimento? Ele tinha me falado que chorou, por isso que eu brinquei. Você chorou. Ele chorou aqui. Ele chorou aqui. Ele é prova, o rapaz, o recepcionista, como é seu nome? Não vai me fazer chorar de novo, né? A Kim falou que realmente você chorou. Você não é o primeiro, então eu vou te dizer que sim, as pessoas se emocionam no teu espaço. Eu me emocionei no teu espaço quando eu vim com o grupo de Casa Cor todo, estava com o pessoal da Deca. Você se emocionou de fato, você já tinha me dito? Sim, Massinha, porque assim, como eu estava falando com eles, isso aqui é minha infância. Essa coisa da terra craquelada, isso foi a minha infância, tipo, os períodos de seca, isso aqui é a nossa realidade no Nordeste. Então, tipo, quando chega numa situação dessa, a gente tem que achar água para os animais, aí a gente vai para os riachos, que normalmente não são perenes, e que, tipo, ocorre de ter uma chuva que esse riacho, digamos assim, que funciona uma vez na vida, outra na morte. E aí a gente tem que cavar as cacimbas para achar essa água, para dar de beber aos animais.
Em contrapartida, se está seco, não tem vida. Então, a gente usa o cacto, aí a gente pega esse cacto, a gente corta ele, pega isso, a gente assa, que a gente utiliza a própria raiz do sisal para assar esse espinho, aí a gente corta o cacto para dar de alimento aos animais, para que não morram de fome. E isso que ele trouxe aqui é a vida nua e crua. Legal. Muito bom, muito bom. E assim, aí você chega e se depara com um negócio desse, negócio no bom sentido, viu? Mas você vê algo tão bem retratado, é realmente de se emocionar. Eu não vou chorar de novo. Não chora que a gente chora junto. Chora junto, é muito bonito. Eu encontrei com ele ali e fui, meu Deus. Eu já cheguei tremendo, eu falei, eu não vou chorar. Eu só falei, Gustavo Neves, eu não vou chorar. Aí ele estava junto, aí ele, por quê? Eu falei, porque eu sou muito fã desse moço. Ele consegue fazer o que ninguém mais faz. Como eu já tinha dito na Casa Cor do ano passado, eu até fico gago. Que ele é nosso Gaudí e acho que vai ser nosso Gaudí aí por um longo tempo. E que apareçam outros Gaudis, né? Certamente eu serei um Gaudí. Muito por inspiração dele, daqui a 3 anos e meio, eu serei um Gaudí como ele, espero. Inspirado. Inspirado, com certeza. Tipo, isso aqui é fantástico. Muito junto. Conversar depois. Ah, muito bom. Cardíaco, moço. Dá um beijo. Já rolou uma proposta de trabalho aqui. Já rolou, ninguém sabe. Muito obrigada, Marcos. assim, viu? Marcos, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. Sim, eu não posso deixar, porque eu encontrei com a Ângela Mariotti, disse que era para mandar um beijo pro grupo todo, porque me cobraram que na quarta eu fiquei tão que eu esqueci de mandar um beijo pro grupo. Gente, eu tô mandando, viu? Ó, beijo pro grupo. Aldaíris, todos, Pamela, que tá fugidinha. Ângela Mariotti, você não veio ver Marcinha, mas ela te mandou um beijo, ela tá aqui em Casacô. Pois eu tento, me puxa para eu conversar com ela. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. São as pessoas que nos auxiliam a fazer o programa e que trazem esse tipo de relato. Então, eu acho que é um relato muito importante. Tem aqui vários elogios chegando. Meu Deus, o trabalho dele é maravilhoso. Esse espaço é uma obra de arte. Eu amei isso. Aí, a Sandra Sanglar, são muitos elogios aqui. Sandra Sanglar, eu amei. Para isso que existe Casa Cor, para mostrar essas pessoas para gente, que existem pessoas como o Gustavo Neves, que legal. E aí tem uma pergunta da Marli Brureiro, pelo YouTube, se a piaçava tem um efeito térmico. Vocês sabem se ela tem um efeito térmico? Olha, eu acho que provavelmente tem, né? Mas eu não sei dizer quanto, mas com certeza, pelo volume utilizado aqui, com certeza gera um conforto térmico, sim, para o interior da casa, né, Gu? Gera porque a borra da piaçava que a gente usa nesses chalés de casas de praia e tudo mais, ela tem o efeito de refrescar essa casa. Porque se você usasse um material como barro, por exemplo, ele aquece com o sol. Então, e a piaçava, por ser uma coisa mais suave, mais leve, mais fluida, ela acaba tendo esse efeito atérmico, assim, isolante térmico. Então, é um teste, a gente não sabe, mas acredito que sim. E uma coisa que o Marcos falou que é muito interessante, porque assim, ele fez a leitura exata do que é o nosso projeto. Então, foi muita coincidência ele estar aqui minutos antes do programa, porque eu não sabia. E ele deu esse depoimento que, assim, talvez esse depoimento já defina o projeto, eu posso ficar calado daqui para frente. Você tem muito... Essa textura da parede, ela é uma homenagem ao chão de terra craquelado do sertão seco do Nordeste brasileiro. Então, Ficou ele lindo. realmente fez a leitura. Isso ficou lindo demais. Quando a gente começou a fazer o jardim, né, normalmente a equipe de jardineiros entra só quando a civil está terminando. Eu, junto com o Gu, a gente começa muito cedo no projeto, desde a essência da concepção de conceito, etc. E meus jardineiros, eles são da Bahia. E quando eles vieram a primeira vez para começar a fazer a organização de preparo da terra, tudo, a hora que eles se depararam com essa parede, eles se emocionaram, porque foi, na verdade, a mesma lembrança. E eu fiquei emocionado, eles me falaram, a minha cozinha eu fico emocionado, arrepia. Que eles me falando, a minha infância era assim, a minha cozinha era assim, então eu lembro muito da minha família, muito da minha terra, muito da minha infância, e realmente
e que eu sempre homenageio eles, que eles são os verdadeiros artistas, porque a gente fez esse espaço muito pensando realmente nessas pessoas que fazem com alma, fazem com coração. Muito forte isso aqui, Gustavo. Isso aqui é muito forte, Gustavo. É muito forte. Desde o nome, Desde o o nome. nome da casa, Sumé, na verdade, que é Pai Sumé, que foi, segundo a tradição tupi, ele foi uma entidade que ensinou para os índios tupis, para os índios brasileiros, a organização social, a caça, a pesca e a agricultura, que são os princípios básicos para a sobrevivência dos índios. Então, foi uma homenagem exatamente a isso, assim, ao início do que é o nosso povo, né? Que começou com os índios, enfim. E aí toda casa, agora eu que estou ficando arrepiado de falar isso, toda casa ela tem um pouco dessa história, de alguma maneira, que homenageia o Brasil de diversas formas, né? Tem muita coisa para falar e tem mais perguntas chegando. Querem saber se a escultura é do Brenan, porque acham que é parecida com o do Brenan. Não é Brenan? Não, essa escultura foi também uma das grandes surpresas que eu tive nessa pesquisa, na verdade. O Pedro Ariel, que é curador da mostra, a gente teve uma reunião quando eu apresentei o projeto de conceito da casa, quando eu apresentei o render para eles. Eu tinha projetado 2 esculturas aqui, mas eram aleatórias. Na verdade, a minha ideia era buscar um artista que pudesse fazer as esculturas, algum tipo de escultura para o nosso espaço. E aí, assim, o projeto que eu fiz, sem saber, das 2 esculturas, o Pedro olhou e falou assim, nossa, isso é da Fátima Campos? Eu falei assim, não, isso eu peguei alguma coisa que Ele falou assim, nossa, porque a Fátima Campos tem uma série de esculturas que são isso. E assim, era exatamente isso. Quando eu fui pesquisar, a Fátima Campos... Não, por isso que eu fico arrepiado. A Fátima Campos foi me apresentada pelo Pedro, foi uma das grandes parceiras do espaço. Ela é uma artista que mora no interior do Piauí, que trabalha com cerâmica, e ela fez essas 2 esculturas para o espaço, que eram basicamente o desenho das esculturas que estavam no meu render. Muita coincidência, que loucura. Acho que não é coincidência, é alguma conexão que existe aí. É conexão. Não sabe. Maravilhoso. Olha, ou sabe, não sei como é que isso funciona. Tem engraçado, tenho agora arquiteto lá de Santa Catarina perguntando, é o Ed Prim. Quantos anos ele tem? Ele está curioso para saber quantos anos você tem. O Ed Prim, que é um arquiteto jovem, que também faz Casa Cor, Florianópolis. Então, essa galera nova está dando um brilho incrível para Casa Cor. E também é para elogiar os recepcionistas, que além de lindos, são muito atenciosos. Então, quantos anos você tem, Gustavo? Não devia. Fala, não, mas você devia sim. Devia sim, você. 35. 35, você. 41. Você tem 41. Bom, parece mais novo que eu, não parece? Os dois parecem ter aí na faixa dos 30. Quer dizer, 35 anos, você é formado aqui em São Paulo ou no interior? Em Bauru. Depois que eu me formei, eu passei um tempo fora, voltei para o Brasil e abri meu escritório aqui. Mas meu escritório ele não tem muitos anos, eu abri meu escritório em 2015. Eu já perguntei para ele, já fiz no outro programa essa pergunta, como é que ele começou a se interessar pela arquitetura. Ele falou que já desde criança gostava das revistas de arquitetura, de Casa Cláudia, e já olhava. Então, isso é um talento que já aparece quando ele é muito jovem. E eu me lembro, o Marcos e outras pessoas que comentaram, ele é o nosso Gaudí. A casa a gente vai entrar agora e você vai entrar conosco, assim, a gente vai continuar conversando, falando um pouco de arte popular. Você que ia me fazer chorar, porque você começou a falar da minha infância, eu comecei a lembrar. Não, é porque dele confidencial. Não, é que ano passado eu contei para ela, né? Contou, e eu achei incrível como é que uma pessoa tão jovem, tão ainda criança, descobre o talento. Eu fico pensando, será que a alma dele é uma alma que já estava por aí? Como eu já te contei, né? Eu acho que essa coisa dos trabalhos artesanais, eu me considero muito mais artesão do que arquiteto. Porque eu gosto dos trabalhos manuais, eu gosto de tudo que tem a natureza envolvida e a mão do homem, de alguma maneira, complementando o que já existe. Porque eu acho que eu, pelo menos nas minhas obras, eu não me considero autor, e sim coautor, porque os materiais já existem, eles não têm artificialismos, eu só complemento aquela matéria-prima com um traço, eu só dou uso para aquilo de alguma maneira. E isso vem do meu avô.
Eu tenho certeza, porque eu passei minha infância com meu avô. Meu avô é tipo o grande amor da minha vida até hoje, ele já faleceu. Mas ele era artista plástico? Não, ele fazia instrumentos musicais de madeira. E assim, e ele sempre foi um esteta, porque quando ele criava os instrumentos, ele escolhia a melhor madeira, a melhor forma, a melhor, tipo, a madeira tinha que ser perfeita, as curvas, e eu passava as minhas tardes depois da escola na casa dele, porque eu sempre tive uma conexão muito forte com ele. Inclusive, a gente é muito parecido, assim, se você pegar uma foto do meu avô com a minha idade, parece que é a mesma pessoa, sabe? E a gente tem essa conexão até hoje. Demais. E apesar dele ter falecido quando eu tinha 15 anos, mas eu tenho certeza que isso vem dele, assim, essa coisa, a minha inspiração, eu acho que tanto como homem ou como arquiteto, vem muito dessa experiência que eu tive com meu avô na infância. Bacana, imagina um neto como o Gustavo Neves, do meu lado, eu fazendo meus instrumentos musicais e ele olhando assim. É que você não conheceu meu avô. Você não ia nem lembrar de Gustavo Neves se você tivesse conhecido. Então é genético, é o DNA. Muito bem, vamos entrando para cá. Que delícia! Você é arquiteto, Daniel? Arquiteto formado, decidiu que seria paisagista? Fiz economia, morei nos Estados Unidos, voltei. Também minha história é muito parecida com a do Gu. Meus avós, minha mãe e meus avós me criaram. E eu tive muita influência dos meus avós. Minha avó era muito ligada à economia. Aí eu, como a maioria dos adolescentes, acabei fazendo economia. Só que eu sou gêmeos, desde muito cedo sempre fui um pouco mais autista, assim, na questão de eu estar no meu canto e de desenhar muito sozinho e ficar lá. Nossa, parece que você está contando a minha história um pouco. E aí eu tive muita influência dos meus avós, então desde muito cedo eu olhava o orquidário da minha avó, influência muito forte de criação. E aí eu sempre soube que era arquitetura, sempre desenhei muito. Aí eu fiz arquitetura já pensando em jardim, que também várias coisas me marcaram durante a infância. De um grande amigo meu, que desde muito criança eu queria brincar, como toda criança, andar de skate, a jogar bola. E ele queria cuidar das hortênsias, a cuidar do jardim, e me marcava muito. Então ele ficava me mostrando os livros de botânica, e isso ficou muito na minha memória. Aí quando eu entrei em arquitetura, eu já sabia que meu direcionamento estava muito ligado à vida, à vegetação. E aí eu já... Qual é o nome do seu amigo? João. João, vem aqui na Casa Cor, João. Venha ver tudo o que aconteceu. Ele sabe, eu sempre faço questão de homenagear ele, sempre que eu posso. Que legal. Nossa, vocês estão contando histórias muito boas, mas tem tanta casa, agora fechou a porta. Se vocês já se emocionam com o jardim, com as paredes de madeira, de terra craquelada, quando as pessoas chegam aqui e olham essa porta, aí sim elas começam, deixa as pessoas entrarem, porque hoje a Casa Cor tem vindo mais de 2.000 pessoas por dia, então é maravilhoso de fato. Deixa as meninas entrarem, a gente vem. Bom, aí você já traz toda essa referência que já é muito emocionante, a gente vai entrar agora. A gente tem essa porta que também está na memória afetiva de muita gente no interior de São Paulo, mas muito mais gente no Nordeste. Sim, na verdade a porta ela é forrada por 105 esculturas de ex-votos que vêm da cultura portuguesa para o Brasil. Os portugueses trouxeram isso para o Brasil, que para mim, essa porta representa um portal de curas, porque ela tem 105 curas. O fiel, ele esculpe a parte do corpo. Hoje em dia, acho que eles esculpem mais em madeira ou parafina, gesso ou parafina, mas antigamente elas eram esculpidas em madeira, e quando a pessoa recebia a cura, ela entregava esse ex-voto como oferenda numa igreja de ex-votos. Então, hoje ainda existem igrejas no Nordeste forradas de ex-votos, e essas nossas portas todas são provenientes de igrejas de ex-votos, elas são 105 curas. Onde você conseguiu essas peças? Elas são da Galeria Estação, eles comercializam essas peças, na verdade, né? E que é uma galeria de arte popular brasileira famosa mundialmente, conhecida mundialmente. Eu tenho várias obras no espaço que são deles. Bom, agora sim a gente entra, então. Vamos lá. O Akin que foi elogiado, então
o Joaquim, o Walter, nosso Cabo-Man, eles foram elogiados, os recepcionistas desse espaço foram elogiados. Eles também têm... Acho que a gente vai mostrar. Vamos ver. Acho que a gente vai mostrar essa escultura. Eles também... Você também escolheu para os recepcionistas uma roupa diferente, quer dizer, eles fazem parte quase de uma performance aqui. Na verdade, eu sempre, quando busco os recepcionistas do espaço, eu quero que eles façam parte da experiência do nosso espaço. Então, assim, todos eles sempre são escolhidos muito de acordo com o perfil do espaço. Eu prefiro recepcionistas não que entendam de arquitetura, mas que sejam comunicadores. Porque quando a gente faz o treinamento com eles e explica todo o espaço, eu preciso, na verdade, que eles consigam transmitir isso para o visitante. Porque Casa Cor é uma experiência sensorial, de visão, de olfato, de audição, de tato, né? Infelizmente não dá para ter um gosto, porque senão eu teria também para conseguir aguçar os 5 sentidos. Mas é isso, tipo, e os recepcionistas são escolhidos dessa maneira. Esse ano são 3, né, meninos, e quem desenvolveu a roupa deles, o look deles, foi o Jay Bogô, que é um estilista que é meu amigo, que eu adoro, que inclusive eu só uso roupa dele, praticamente metade do meu armário é dele, porque ele realmente, assim, ele conseguiu entender o conceito da nossa casa e criou essas maravilhas de roupas para os meninos, sim. Não, tudo aqui é maravilhoso. Você sabe também, a gente já vai mostrar, deixa o pessoal entrar. Eu tenho entrevistado todos os profissionais da casa, para o TV Casa Cor e para outros vídeos que a gente desenvolve aqui. Você também é muito elogiado pelos demais profissionais da casa. Todos falam, gente, o que é aquele trabalho do Gustavo, que maravilhoso aquele trabalho do Gustavo. Em cada um que eu vou, então, muita gente mandando beijo, o Nildo mandando beijo, Marília mandando beijo. Então, é gostoso também ter esse reconhecimento dos colegas, né? Sim, na verdade, eu não consigo considerar nenhum dos meus colegas concorrentes. Nós somos parceiros. Porque eu sinto que, assim, temos estilos diferentes. Por exemplo, o Nildo, eu acho que ele tem uma qualidade impecável de projeto. Eu adoro os projetos dele. E nós somos amigos e parceiros. Por exemplo, ele está usando no ambiente dele uma mesa do meu estúdio, né? Ele é meu cliente como arquiteto, enquanto eu designer. Então, isso é muito bacana, receber os depoimentos desses amigos que eu admiro muito, porque reforça que, assim, eu acredito que nós estamos todos no caminho certo, cada um com seu estilo e com esse respeito pelo outro, sabe? E admiração. Sim, total. Agora você parou bem na frente de uma escultura. Pode, tudo bem? Você parou bem aqui na frente de uma escultura que recebe também os visitantes. Sim. Essa escultura é do Chico Tabibuia, que é um artista que tem uma grande projeção, um artista popular brasileiro que tem uma grande projeção fora do Brasil. Ele nunca teve cunho religioso em nenhuma das obras dele, mas você identifica muitos elementos religiosos nas obras. Talvez por alguma inspiração, alguma coisa, a gente não sabe. Porque tem elementos mitológicos que a gente muitas vezes observa como religiosos também. Olha, o cabo ficou preso aqui. Sim. Então, elementos mitológicos que, de alguma maneira, estão ligados à religião. Sim, exatamente. E essa obra está ladeada, ela tem uma pequena abertura de luz no forro que entra a luz natural durante o dia e ela banha essa escultura muito levemente, muito sutilmente, e ela está ladeada por caibros de madeira que foram usados como escora durante a construção da nossa obra. Então, também o nosso espaço ele tem uma preocupação, eu costumo falar que a Casa Sumé ela é um manifesto do Geneves contra os abusos que a gente comete contra o nosso planeta. Então, a gente usa materiais que não seriam usados, que seriam descartados. Tem muito material de reuso, muito material de descarte e material renovável naturalmente. Eu costumo falar, inclusive, eu criei uma série de palestras sobre esse assunto, sobre a questão da real sustentabilidade. A gente já fez 2 dessas palestras falando sobre isso, que é você
olhar a sustentabilidade com o olhar de quem enxerga mesmo, e não simplesmente o que já está sugestionado para você. É assim, é fazer as pessoas pararem e pensarem um pouco que se a gente não voltar para o passado e começar a usar as técnicas ancestrais com a tecnologia que a gente tem disponível hoje, o nosso planeta ele não vai continuar, né? Não tem como. A gente tem que pensar nas próximas gerações em todos os sentidos, né? A construção civil talvez seja aí o segmento que mais danos provocou ao meio ambiente, Sim. junto com a indústria automobilística, talvez, e outras indústrias químicas. Mas a construção civil, quer dizer, ela é vital, nós precisamos morar. Sim. E faz um tempo que a gente tem observado isso, mas ninguém na prática fez algo. Exatamente. E assim, eu acho que o arquiteto ele tem esse papel de informar, de trazer para as pessoas, porque eu entendo assim, qual é a missão de um arquiteto? Hoje em dia, nos dias que a gente vive hoje, eu acho que a missão de um arquiteto é orientar as pessoas, porque isso faz parte do nosso trabalho. Você, geralmente, nós é que damos o tom do que vai ser feito, do que vai ser construído para o cliente. É você trazer essa visão de sustentabilidade para o seu cliente, porque ele leva depois isso para todas as áreas da vida dele. Então, assim, eu sempre, quando começo um projeto, eu procuro buscar para o cliente, buscar no cliente, dentro dele, o que realmente é essencial para ele. Então, assim, para justamente diminuir o consumo e fazer com que ele entenda que se ele não precisa, se ele não cozinha, ele não tem por que ter uma cozinha gourmet. Né? Assim, e aí você deixa de consumir um novo produto, você deixa de fazer uma nova obra, você deixa de aumentar um espaço que não precisa, não tem a mínima necessidade se ele não cozinha. Mas se ele cozinha, ele vai ter. Então é isso que a gente tenta trabalhar com os nossos clientes. E também eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas assim, que os materiais naturais, os materiais naturalmente renováveis, os materiais que não agridem a natureza, eles podem sim ser usados de uma maneira sofisticada. Para mim, assim, eu penso na sustentabilidade como sendo muito melhor o não consumo do que o consumo consciente. Então, a primeira coisa, quando um cliente me contrata, por exemplo, para reformar o apartamento dele, eu vou pessoalmente conhecer o apartamento para ver tudo dali que pode ser reaproveitado, que pode ter um novo acabamento, para não ter que consumir um novo produto. Inclusive, eu consumo peças vintage com esse objetivo, porque eu vou dar um novo uso, eu vou revestir no máximo de um tecido novo, eu vou trocar algum revestimento, mas eu vou estar usando no meu projeto um produto que já existe. Eu não vou precisar construir um novo produto para colocar no meu projeto. Cara, é muito corajoso porque o consumismo, a tendência é imaginar que o consumismo é que move o progresso, é que move as sociedades para que as pessoas comprem mais, produzam mais e tenham mais empregos e produzam mais. E é um rombo, uma grande mentira. Sim. Na qual a gente cai. Tem uma, só complementando, tem uma das mitologias do Pai Sumé, que ele ensina tudo para os homens e depois ele fica desgostoso com a maneira como os homens estão fazendo uso da agricultura. Ele castiga. Ele some por um tempo. É isso, a gente cai numa grande mentira de que é preciso consumir. Eu tomo muito cuidado na minha profissão, porque como arquiteto é muito fácil você se deixar levar pelo mercado, né? Porque as notícias e os produtos e as informações, elas vêm muito prontas para a gente. As coisas chegam muito sugestionadas já para o arquiteto. Então, assim, eu busco a fundo descobrir se realmente, quando se fala, por exemplo, de sustentabilidade, se aquele produto que eu estou comprando realmente é sustentável. Porque existem selos que demonstram que o produto é sustentável, mas se você for olhar todas as áreas por que esse produto passa, ele não é sustentável. Então, assim, eu olho para da onde vem esse produto, então, assim, quanto de transporte eu vou ter com esse produto, eu olho se ele realmente é sustentável, quanto ele gasta de água para existir, porque eu, por exemplo, eu não uso tecidos ou nenhum material sintético que venha de petróleo, porque para mim, o petróleo ele é um recurso natural que demora centenas de milhares de anos para se compor e ele é essencial para muitas outras coisas. Na arquitetura, você pode usar menos petróleo. Na decoração, você pode optar por um tecido que é feito de algodão ou que é feito de algodão reciclado, que é muito melhor, por exemplo,
ou de linho, ou usar peles naturais, já que existe a indústria da carne, a gente precisa olhar o planeta como um todo, né? Eu acho que essas informações elas vêm muito sugestionadas para a gente, e eu procuro nunca abraçar a informação de pronto e fazer realmente uma pesquisa sobre a origem realmente das coisas. Aqui você, por exemplo, tinha me dito que não usou nada de tinta que tenha passado pela indústria. Isso daqui também é uma tinta feita com terra? Na verdade, passa pela indústria, porém não é industrial. A gente mistura, na verdade, vários materiais. Ele não tem cor artificial. A cor dada para o revestimento é a cor real dos materiais que foram misturados nesse revestimento. E toda a tinta que é usada nele é uma tinta mineral. Então, você não tem nenhum tipo de corante artificial nele. E aqui, na verdade, a ideia dessa textura era criar um papel de parede, né? Então, a gente tem uma malha de algodão cru reciclado por baixo, que é revestida com uma textura feita com terra e vários outros materiais, para dar esse efeito todo manchado, essas listras todas. E o algodão cru reciclado, na verdade, é a minha ideia de um papel de parede. Ele tem uma função também de resistência, enfim, que eu também não vou contar, mas é o segredo da minha... E faz parte de uma linha de texturas que eu vou lançar no Design Weekend agora, que essa textura, por exemplo, nós vamos ter 5 cores dela, todas naturais e com com materiais também sem tingimento artificial e tudo mais, e que vai ser comercializada por todo o Brasil. A gente já tem feito essa experiência com projetos de outros arquitetos, de fornecer, porque as pessoas vinham muito me perguntar da onde, assim, aonde que vendia, aonde que comprava. Eu falava, as minhas texturas, eu falava, gente, eu mesmo que produzo para os meus projetos. E eu não tinha isso como um produto. Eu tinha, assim, como um revestimento que eu mesmo fazia. E aí, alguns amigos começaram a me pedir, eu comecei a fazer essas experiências e a gente resolveu realmente profissionalizar isso. Então, a gente vai ter 4 linhas diferentes de textura. Inclusive, a da Casa Cor do ano passado é uma delas, que vai ter também 4 cores, se eu não me engano. Essa a gente tem 5 cores, que vai de um off-white até um tom de carvão. Então tem o off-white, cinza, verde, o marrom e um tom de carvão. E aí as outras todas também que vão ter para vários estilos, enfim. Bom, a gente está descobrindo o seguinte. Lá a gente conversou com um Gustavo Neves pesquisador, depois a gente conversou com o Gustavo Neves, que tem palestras e fala de sustentabilidade. Agora a gente está falando com o Gustavo Neves inventor, não é? E tem o Gustavo Neves designer também, né? Sim. Então aqui tem peças tuas. Sim, as peças da casa que não são vintage são de desenho do meu estúdio, né? Que é o caso do sofá, por exemplo. A mesa de centro, a gente tem a mesa de jantar, as cadeiras, o lustre da mesa de jantar, a cama do quarto, essa cadeira que a gente brinca, que a gente chama de trono, porque ela tem esse espaldar bem alto. Tudo isso faz parte de uma coleção com o nome que não podia ser diferente, Sumé, que também vai ser lançado oficialmente no Design Weekend. Ela já está, assim, a gente vai fazer um lançamento dela no exterior em setembro e em agosto a gente vai fazer aqui no Brasil. Você, no Design Weekend, quem quiser te encontra onde? Onde é que vai ser possível conhecer um pouco mais esses produtos que você deve lançar? Eu estou abrindo um showroom meu, uma galeria, na verdade, com as minhas peças. E a gente vai inaugurar a galeria com essa, na verdade, vai ser um acervo Geneves. Então, a gente vai pegar todas as coleções que nós fizemos desde 2016. E eu vou colocar assim, o melhor de cada coleção ali para poder expor para as pessoas, vender para os amigos arquitetos. E a ideia é essa, é trabalhar com o produto mesmo. Eu sinto que cada vez mais eu me sinto mais designer do que arquiteto. Eu gosto muito porque eu consigo ter um envolvimento maior com aquilo, né? O produto ele sai exatamente o que você quer que ele saia, né? Assim, a arquitetura, para todos os arquitetos que podem estar assistindo, a gente sabe que tem alguns entraves, porque você depende de muitos fornecedores, de muita mão de obra para aquilo se materializar. E no design não, né? Sou eu mesmo que faço as peças, então assim, a maioria das peças
elas são feitas por mim, pelo menos o piloto, pelo menos a primeira, né? Então, as peças que eu fundo em bronze, por exemplo, eu esculpo a peça em argila primeiro, para depois a gente fundir. Então, é uma coisa que eu curto demais, assim. Eu tenho uma oficina que fica no interior e aí lá é quando eu dou essas piradas de produto. A oficina fica em Bauru mesmo? Não, fica próximo de São Paulo, fica a 50 minutos de São Paulo. Já tem passeio para a gente fazer, Denis. A gente vai conhecer a oficina dele. E durante o Design Weekend, se você realmente abrir durante o Design Weekend, a gente vai lá para mostrar como vai ficar. Quero ser uma das primeiras a mostrar. Oi, Alzira, tudo bem? Deixa eu dar um beijo ao vivo. A gente dá beijo nas pessoas ao vivo. Muito bom. Bom, aí a gente, passando aqui, vamos fazer uma rodada rápida sobre a sala. Antes tem uma pergunta do Ed Prim comentando que nos teus projetos o ponto alto ele acha que é a questão da iluminação, iluminotécnico. Se você faz tudo sozinho, você tem alguém que só cuida de iluminotécnica no seu escritório? Não, sou eu mesmo que concebo o conceito do projeto no escritório. O esboço dos projetos, eles saem da minha prancheta. E isso, a iluminação já está. Eu não consigo criar nenhum projeto, seja ele de uma casa de 1.000 metros ou de uma sala comercial, sem pensar no layout, nos acabamentos, na iluminação e nos materiais usados. Então, assim, ele já sai da minha prancheta com isso definido. Depois, claro... Tudo bem? Você não pode falar? Olha, tem gente mandando beijo para o Gustavo Neves. Era a Lívia Pedreira, gente. Ela fugiu. E depois isso, a minha equipe, claro, que já vai saber, assim, eles já estão acostumados, por exemplo, quando eu coloco uma luz como arandela dentro de um nicho, ela tem um ângulo de 10 graus, ou quando ela está no forro, ela tem um ângulo mais aberto. Então, assim, o tipo de lâmpada, o tipo de peça, isso a minha equipe com certeza já sabe e eles mesmos fazem, mas o layout da iluminação é feito por mim, geralmente. Bem, ele elogia aqui. E aí a gente faz uma rápida rodada para falar dos artistas plásticos que você tem nessa sala. Você trabalha muito com arte, você entende muito de arte. E é muito gostoso conversar com você sobre arte. Então, conta um pouco quem está aqui, rapidamente. Depois a gente vai para o quarto para mostrar do lado de lá. E aí a gente vai para a área da cozinha. E nisso, nós perdemos o Daniel. Tá lá. Porque daí, quando a gente sai, encontra o Daniel. Ele quis ir com a Lívia, quase, tentando fugir, né? Na verdade, assim, eu amo arte, eu vivo arte, assim, eu respiro arte. Para mim, a arte ela é a maior forma de você poder expressar realmente quem você é como pessoa. Eu acho que o artista, algumas pessoas criticam um pouco a arte, porque eu acho que existe um segmento da arte que é um pouco banal, que é um pouco comercial e tudo mais, que também é válido. Eu acho que todo mundo tem seu espaço, mas assim, geralmente um artista ele expressa no trabalho um momento que ele está vivendo, assim, um momento atual da vida dele, que às vezes pode durar 5 minutos, às vezes pode durar uma década. Então, assim, e você ter a sensibilidade de conseguir enxergar isso numa obra, para mim é por isso que eu gosto tanto de arte, porque faz parte de uma pesquisa até antropológica mesmo, assim. Eu acho que tem muito do valor humano nas obras de arte, né? Aqui no espaço, isso é uma coisa que eu já te confessei num outro vídeo, mas assim, eu era leigo total, eu era um ignorante em arte popular brasileira. Conhecia só os artistas muito hypados, os mais famosos e tal. E quando eu decidi fazer a casa da maneira como foi feita, eu precisei pesquisar mais sobre arte popular brasileira. Então, aqui eu descobri um mundo que eu nunca imaginei que existisse, porque a gente costuma olhar a arte popular brasileira com um coitadismo ou com uma coisa humilde no mau sentido, assim, de você ver o trabalho considerado pobre. Na verdade, é riquíssimo. Assim. Eu me senti horrível quando eu comecei a conhecer e ver que eu não conhecia muito da minha própria cultura. Assim. Então, foi realmente um mergulho na arte popular brasileira, que hoje é talvez uma das minhas maiores paixões na arte, a arte popular brasileira. A Casa Sumi mudou muito o meu modo de olhar a arte, por exemplo. Muito bacana ouvir isso, porque é gostoso imaginar. Você faz tudo isso, você nos emociona, mas é gostoso saber que essa Casa Cor
faz um turning point também na sua vida, né? Como Sim. deve estar fazendo na de muitas outras pessoas, mas faz um turning point na tua vida. Sim, aqui a gente tem, por exemplo, essa obra da parede que vocês estão vendo é do José Rezende, usando materiais sustentáveis, porque é couro com parafina e tecido. Isso veio da Galeria Inox do Rio de Janeiro, está à venda, enfim, que é uma das obras mais importantes. A primeira obra definida para o espaço foi ela. Depois a gente tem uma obra do Iberê Camargo, que foi um dos grandes artistas, talvez um dos mais importantes da década de 60, 70, né? Tanto é que ele tem um instituto no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Um prédio maravilhoso. Álvaro Siza, né? Maravilhoso. E a gente usou essa obra que também é da Inox, isso faz parte do acervo da Inox. É uma raridade, eu soube, porque quando na inauguração tinha uma pessoa do instituto dele aqui. E a pessoa não, assim, ele me perguntou como é que você conseguiu essa obra, porque é uma das obras mais importantes dele e a gente não tem nem no instituto. Eu falei, bom, então eu vou te contar, né? Você sabe a história do Iberê Camargo, que ele ficou preso. Né? Sabe, ele tem um livro que chama Gaveta de Guardados. Sim. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, incrível, assim, eu acho que tudo aqui tem um sentido também, as obras. Então, o painel dos Irmãos Campana, por exemplo, que eles fizeram gentilmente especial para o espaço, porque eu estive no estúdio deles, eu tenho contato com eles, e eu estive no estúdio deles para escolher algumas peças de mobiliário que eles não vendiam no Brasil, do estúdio. E quando eu cheguei, tinha um fragmento desse painel na parede. E aí eu virei para o Humberto e falei, não, eu quero, para a Cris, que é a gerente, eu falei, Cris, eu quero esse painel na Casa Cor. Ela falou, Gustavo, eu não posso, é um protótipo e tal. Bom, aí ela, vendo a minha empolgação e assim, o tanto que para mim essa instalação se tornou importante para o espaço, ela conversou com eles e eles decidiram fazer a obra que depois vai ser doada para o Instituto Campana. Então, saindo daqui, ela vai fazer parte do acervo do Instituto Campana. Eu vou te falar uma coisa, eu conheci essa obra, eu conheci em Milão, essa obra eles fizeram uma exposição lá. Sim. E achei ok lá, achei bacana. Cara, essa obra foi feita para a tua casa. Sim. Eles têm que levar a tua casa inteira para o Instituto Campana e colocar... Essa obra foi feita para a tua casa, sim, porque é perfeita para cá. Já sim, conhecia... Achei legal. Agora aqui eu tô achando maravilhoso. Como cresceu, como foi incrível. Tá passando Benjamin. Essa coisa as obras de arte, elas não precisam ter a ver com o espaço, mas elas precisam ter a mesma essência do espaço, porque um espaço de Casa Cor, você conta uma história, tem um personagem, né? Então, assim, esse personagem ele tem um estilo, ele tem uma personalidade. Então, assim, as obras de arte, eu entendo que elas têm que, sim, ser importantes para o espaço, porque muita gente brinca, a obra de arte é como joia, que não precisa combinar. Não precisa combinar, mas elas têm que ter a mesma essência, porque senão o ambiente não tem personalidade, né? Então, assim, eu nunca opto pelas obras de arte pelo currículo do artista ou por nada, e sim pelo que elas representam dentro daquele espaço, se elas têm a mesma essência, a mesma personalidade. Então, você falar isso do trabalho dos Irmãos Campana é exatamente isso, porque essa obra tem a essência do nosso espaço. Inclusive, ela trabalha com um elemento totalmente sustentável, e se ela fosse colocada na área externa, ela seria um jardim natural, porque as plantas brotariam dessa argila expandida, né? Muito bacana. Bom, essa escultura de quem é? Essa escultura é um presépio do Arthur Pereira, também da Galeria Estação, da Vilma Eide, do acervo dela, e é uma peça única de madeira esculpida à mão, é maravilhosa, né? Tem ainda uma outra que também todo mundo quer colocar a mão, quer olhar o que é aquela de parafina. Aquilo é uma obra que também foi feita especialmente para o espaço. Essa artista é fantástica, é a Yara The Watcher. Ela faz essas obras com livros, geralmente chama meninice, porque ela faz com livros da infância dela, geralmente, livros que ela leu na infância. E eu, conversando com ela, eu pedi para ela fazer a obra em tamanho especial, porque eu precisava de uma coisa um pouco maior. Geralmente ela faz as obras um pouco menores, com livros de cultura popular brasileira. Ela fez uma grande pesquisa, ela comprou todos esses livros em sebos, porque não podiam ser livros novos, inclusive. E ela é feita com cera de abelha.
E para representar a meninice, ela tem uma escultura de uma menina sentada, como se ela estivesse abraçando toda essa coisa da cultura popular brasileira ali. Bacana. Tem mais uma obra nua naquele aparador. Aí também me lembra um pouco Brenan, mais uma vez. Essa obra também é da Galeria Estação, é um anjo barroco, né? Que para mim ele também é uma das obras mais importantes do espaço. Eu acho ele incrível, impecável, né? E ele está sobre um abajur cuja base é da Fátima Campos, que é feito de cerâmica, que é aquela artista que mora no interior do Piauí, que gentilmente me emprestou essa base, que era da sala de TV da casa dela. Exatamente. Qual é o nome dela? Fátima Campos, ela é maravilhosa. Tem um piauiense aqui que escreveu. Ela pode produzir essa base, inclusive, para outros projetos, mas não dava tempo. E ela tirou o móvel de TV da casa dela para me emprestar. Porque numa foto que ela me mandou de uma outra coisa, eu vi isso, eu falei, Fátima, eu quero aquilo, eu não quero esse. E Olha, aí, em cima, a gente colocou uma madeira fossilizada também, que é da Orbe, que é uma galeria daqui de São Paulo, que é uma fatia de um fóssil de uma madeira que veio da Indonésia. Ficou muito bacana. E aí tem um piauiense aqui, ó, Júnior Bezerra. Falou, parabéns, Gustavo, pelo espaço. Eu, como nordestino piauiense, me sinto muito representado aí. E a escultura da artista piauiense Fátima de Campos, que eu acho sensacional. Ela é incrível, tipo, ela me emociona. Se ela veio à casa? Ela não veio, ela chegou a marcar de vir, aí acho que o acompanhante dela teve algum problema, ela não conseguiu vir e eu acredito que ela talvez, não sei se ela consegue ainda. Só temos mais uma semana, mas eu ia gostar de conhecer. Quem sabe ela vem para o Design Weekend. Esse tapete é uma coisa interessante o tapete também. Contar, né? Como a gente trabalhou muito com materiais de reuso ou de descarte, esse tapete ele tem 110 amostras de tapetes da Baikami que nunca entraram em linha. Eles estavam no depósito da marca. Eles eram todos coloridos e de formatos, com franjas, tudo diferentes. Aí a gente uniu essas amostras, cortou todas no mesmo tamanho, tirou as franjas e tal, tingiu todas no mesmo tom e fez essas franjas. E virou um tapete muito sofisticado, né? Com um produto que seria descartado, porque ela era verde, azul, rosa, era toda colorida. Que recebeu muitos elogios da Francesca também. Sim, muito bom. Por sinal, ela me deu de presente. A Francesca é incrível. Tá aí mais uma pessoa bacana de conversar. Bom, cadê o Daniel? Daniel se escondeu. Vem cá, Daniel. Tem que falar desse cacto, né? Você moldurou o cacto? Não, na verdade, esse cacto eu falei que ele mandou fazer para cá, porque não é possível, ele tem exatamente a altura do pé direito. Quando ele chegou com esse cacto e colocou ali, eu falei, Dani, tipo, eu fiquei emocionado, tipo, na hora, porque parece que foi feito para o espaço e, assim, é muito difícil você conseguir um cacto nessa proporção e tudo mais. Você mandou fazer, é de fibra esse cacto? Não, na verdade, foi muito bacana, falando rapidamente de como a gente montou esse jardim, porque realmente foi um exercício de desconstruir técnicas de como se fazer jardim. Então foi um desafio muito grande porque a gente já tinha toda a essência de como fazer, as espécies que a gente iria utilizar. E aí vem a parte racional do profissional, né? Então, normalmente, para se fazer um jardim, a gente usa técnicas de como se montar um jardim, enfim, utilizando várias regras de como fazer e, obviamente, a parte intuitiva. E esse jardim, assim, foi 100% intuição. E aí, na verdade, o que a gente fez? A hora que a gente começou a montar o jardim, que eu percebi que realmente a gente tinha que tirar totalmente o medo de preconceitos de como se fazer, eu decidi fazer o seguinte, gente, não abre, todos os cactos vêm embalados, numa proteção, com um papelão, enfim. E no início do jardim a gente percebeu o quê? Como a gente vai montar esse jardim? Não vamos escolher planta e não vamos ver como elas estão. Simplesmente vamos intuitivamente falar, essa planta, eu não sei porquê, vai ali. Essa outra planta vai ali. E esse cactus, a gente não tinha ideia de como ele era, porque a gente plantava, e só depois que a gente plantava, a gente abria ele, como se fosse um embrulho de presente. E aí o jardim foi todo concebido assim. A cada planta que a gente ia plantando, a gente abria e tinha uma emoção. Descobria e a gente simplesmente respeitava essa intuição e falava, esse cactus é para ir, não sei porquê, mas ele é para ficar nesse lugar. Como e esse aqui na
casa, né? A Fátima Campos, o Daniel e essas plantas. Porque eu falei, não é possível, você mandou fabricar, isso é artificial, não é possível. Olha a Muito do altura, tamanho né? certinho. E quando ele colocou ali, ainda ele falou assim, é isso, tipo, não dá pra pôr mais nada. E realmente, virou uma escultura. Eu quase tive que tirar a obra do Zé Rezende, porque o cactus, tipo, tava A composição ficou maravilhosa. tão ou mais importante que ela, na verdade. Muito bacana. Vamos entrar aqui, Daniel. Vem aqui. Daniel, Uma coisa legal da gente falar é do revestimento dos armários, que são da Bom Tempo, e eles revestem as portas com o mesmo algodão cru reciclado que está internamente nas texturas. Então é como se a casa ela tivesse envelopada por esse material, por essa textura. Mas isso foi um pedido seu. Você falou, olha, eu tenho esse algodão. Caiu de novo. Voltou. Aí, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? As pessoas estão me ouvindo bem? Eu nem sei o que vocês ouviram, a gente falou vários absurdos, mas é um programa que vai durar 5 horas para conseguir mostrar tudo. Vamos vindo para o lado de cá. Bom, vamos continuar. Podemos. A nossa ideia era abrir na cama, todo mundo, eu, você e ele. Que delícia de quarto. Pode fazer até parte do vida privada, né? Projeto vida privada. Eu não consegui fazer foto ali. Tem só uma semana, hein? Não consegui, porque está escondida a privada, ele escondeu a privada. Só abrir, né? Não dá? Dá para abrir, mas aí não é muito. Depois você tenta fazer uma foto minha, vamos ter que ser. Tem que marcar, todos os anos você faz, não é? Poxa, todos os anos e sempre fotos, puxa, tão legais. Lembro da primeira, você amarrada, né? Foi demais aquilo. Muito bom. Seu espaço é inspirador, seu espaço é inspirador. Aqui a gente tem novamente obras de arte fortes, muito fortes. E depois a gente tem alguma coisa que o Daniel vai ter que nos contar o que é. A gente tem. Bom, o da obra dele eu vou deixar ele contar, mas ele transformou uma planta numa escultura no nosso quarto, né? Essa obra da parede de cerâmica é, de novo, da Fátima Campos. Como eu falei, eu fiquei tão apaixonado pelo trabalho dela que eu quis usar o máximo de obras possíveis. Chama Tatu Bola. Né, parece mesmo, é linda essa obra. E, assim, a gente tem aqui no espaço, de novo, a questão do trabalho com a sustentabilidade. Então, essa cabeceira da cama, ela faz parte da mesma linha da Casa Sumé. Ela vai ser uma série de 12 peças que a gente vai fazer. A gente vai fazer 4 provas do artista e mais 8 reproduções. Também vão ter materiais diferentes, porque a base eu fiz com ferro. Deixa o pessoal ver a cama aqui. Peraí. A base eu fiz com ferro enferrujado, né, porque tinha mais a ver com o nosso projeto, mas ela vai poder ser revestida de couro, enfim, a cabeceira vai poder ter outros tons de madeira e tal. E ela é feita com uma parte da madeira que não é aproveitada. Essa nossa foi feita com uma ponta de postes de eletricidade antigo, mas as novas vão ser feitas com madeiras muito próximas dessa, mas que é a madeira retirada do interior do tronco, que geralmente é descartada pela indústria. Então, a gente vai também continuar com essa questão da sustentabilidade. E ela tem uma inclinação, as pessoas olham uma cabeceira de madeira e acham que é desconfortável, né? Mas ela tem uma inclinação que, se você coloca a almofada aqui, ela vira uma chaise longue para assistir TV. Ela tem a inclinação perfeita para você poder ficar reclinado, né? Para ler, para assistir TV, enfim. Eu acho essa cama muito convidativa, muito convidativa. E a gente tem ainda um Ernesto Neto, é isso aqui? Esse Ernesto Neto também é da Inox.
Eu adoro o trabalho dele, enfim, é uma das obras que eu gosto muito do espaço, né? E o Krasberg que está na parede, que também sou fã. Essa obra nunca tinha sido exposta. Ela foi feita a moldura para colocar no nosso espaço. Lindo isso. E aí tem uma obra, cadê o Daniel? Sumiu. Daniel, sumiu bem na hora que eu ia te perguntar sobre a tua obra. Que espécie é essa? Que planta? Quer dizer, isso está vivo? E realmente veio junto com o lote de plantas que a gente escolheu. E a ideia era de usar totalmente de outra maneira, em outro lugar. E foi a mesma coisa. A gente viu que essa planta tinha uma estética muito forte e tudo. E no meio da montagem do ambiente, a gente percebeu que ela podia ser uma peça, uma escultura viva. E a gente pegou um monte de sobra de material, de terra que tinha lá e fizemos uma base para ela simplesmente existir aí. Não, mas agora ela está viva. Está viva, está viva. Tem raiz, eu estou vendo, ela está ali, parece que está com umas brotinhos lá em cima. Como tudo aqui acontece intuitivamente, né? É incrível. Não, esse Daniel é muito louco. Assim, eles estavam montando o jardim e a casa estava toda pronta e eu sentia falta de algo nesse canto, mas eu não queria ter de novo uma obra de arte, porque o espaço ele ia ficar, de alguma maneira, rebuscado, sabe? Assim, não dava para ser qualquer coisa. Aquele momento da produção que você fala assim, tipo, o que eu faço? Ferrou tudo porque não tem, né? Tipo, e, de repente, vem o Daniel e a equipe dele com isso e fala, olha, tipo, o que você acha? Eu falei, não, é isso. Tipo, na hora a gente colocou aqui e é isso. A Tati, que é minha sócia, meu braço direito, que é a irmã gêmea, a alma gêmea do Gu. Eles são, tipo, muito parecidos. Parece. Não, deu muito certo. Estou vendo que essa parceria deu caldo. Olha, aqui a gente tem um banheiro com vista para o jardim, então eu tomo banho olhando esse jardim, ou eu vou do lado externo. Sim, a ideia desse box, na verdade, claro que numa casa, comercial, numa casa onde você vai, ele teria um fechamento de vidro aqui, mas eu não quis colocar isso por ser uma casa cor e a pessoa conseguir ter essa visão completa do espaço, né? Então, você tem uma porta dentro do box. Os 2 chuveiros internos são chuveiros de teto, porque eles não influenciam em nada no layout, eles não atrapalham a visão do externo. A ideia desse banheiro é que ele funcione quase como um mini spa. Então, assim, esse deck do box, que é suspenso do piso, se você coloca um futon nele, ele vira uma cama de massagem. Então, você pode usar para vários usos. Então, assim, vira uma cama de massagem, vira uma chaise longue, por exemplo, tem a ducha na área externa. Então, sei lá, enquanto um do casal está tomando uma ducha externa, o outro pode estar deitado aqui lendo, fazendo alguma coisa, porque tem, né, você tem sol, você tem o vidro. Então, a ideia é que o banheiro ele seja multifuncional mesmo, ele funcione mais como um espaço para 2, assim, um espaço para o casal mesmo. Lá fora, se a pessoa quisesse, ao invés de ser somente um espelho d'água, isso podia ser um spa, que o casal pudesse usar. Então, isso tudo é para dar a noção de um jardim para 2. Aqui o Daniel fez aquela coisa super monumental lá fora, e aqui ela ficou aquela coisa íntima, aquela coisa do casal mesmo. Dá para imaginar tudo que pode acontecer nesse banheiro? Estou imaginando, ele foi falando, e eu já fui pensando, nossa, é mesmo, é mesmo. Já esse horário? Agora esse horário já pode, esse programa que dura 3 horas de duração, esse programa. Você estava sentado ali no Campana, mas não dava para você ter colocado o vaso bem aqui para eu fazer projeto Vida Privada? Então, na verdade, a ideia do espaço é que realmente ele seja como uma casa que vai ser usada. Eu vou te falar que, assim, mesmo quando não pedem, eu já faço isso, mas 90% dos meus clientes pedem a cabine separada. O vaso está ali. Privativa. Então, a gente sempre camufla ela para ter uma certa privacidade. E o próprio banheiro, você consegue isolá-lo totalmente. Esse espaço, ele fica realmente um espaço para o casal. Aqui a gente tem... Você quer vir para cá para eu mostrar? Aqui a gente tem uma porta. O espelho da bancada, ele é uma porta que corre. E essa... Solta mais o fio um pouquinho.
E aqui a gente tem uma porta que fecha totalmente, então você fica com o spa e a área íntima do casal totalmente isolada do restante da casa. E essa porta, ela gira 180 graus porque ela também fecha o quarto para o restante da casa. Então, é uma maneira de você conseguir ter um espaço íntimo do casal e conseguir usar a casa de uma maneira mais multifuncional. Eu não preciso ter duas portas, uma para o quarto e outra para o banheiro. E com uma porta só eu consigo fechar os dois. Não, é incrível, né? Eu não consigo... a cada dia que eu venho aqui eu descubro uma coisa nova, os detalhes. É demais. Eu falo que é casa com os detalhes. Eu venho aqui todos os dias nessa cristais casa. dentro. E os cristais Não, olha iluminados. a delicadeza disso. Eu todo dia venho aqui. E eu não tinha visto ainda a porta que fazia esse Porque, na giro. verdade, como a gente tem esse envelopamento da arquitetura com a mesma textura, esse painel, essa porta, você não percebe que é uma porta, porque ela quase que se camufla com a parede, né? E a ideia é essa mesmo. Tipo, a cabine, você acha que faz parte da arquitetura, mas aí quando você abre, é a cabine do... Projeto Vida Privada. da bacia. Então, é exatamente essa a proposta. Você ter uma arquitetura limpa. A própria arquitetura da casa, ela tem a função de diminuir a quantidade de produtos a serem colocados na casa. Porque quando você faz uma arquitetura onde a própria arquitetura tem uma certa importância, então esses rasgos no forro, essa coisa das paredes esculturais que entram uma na outra, com esses elementos mais orgânicos, essa coisa mais arredondada e tal, isso diminui a necessidade de você usar mais móveis, mais objetos, mais obras de arte, porque a própria arquitetura ela tem a função escultural. Então, até um grande amigo, Aldi Flose, que produziu todos os nossos armários, o closet, a cozinha. Depois é até legal mostrar internamente, porque é muito legal, todos com elementos que tinham muito a ver com o projeto. Ele falou, olha, se você tirar todas as obras de arte da sua casa, ela continua tão importante quanto com as obras de arte. Para mim, parece que a pessoa que mora nessa casa já mora nessa casa há 30 anos. E, aos poucos, ela foi adquirindo essas obras de arte, esses objetos, e agregando nessa casa que, por si só, não precisa de obra de arte. Ela já é completa pela própria arquitetura. Isso me emocionou demais, porque a ideia de diminuir o consumo, de diminuir a quantidade de produtos usados numa arquitetura era exatamente essa, assim, era de ter uma arquitetura um pouco mais escultural, né, um pouco mais artística, justamente para diminuir a quantidade de elementos. Muito bacana. A gente aproveita e manda um beijo pro Aldi, que é incrível, que a gente adora. E essa goiabeira do jardim? É paisagem roubada, Também. né? Não, essa goiabeira é histórica aqui na Casa Cor, né? Como ela tem história já, né? E cada ano ela tem um motivo diferente, mas sempre pontual, sempre nova escultural. companhia. Pois é. Pois E aí ela está incrível. conversando com os cactos, Não, com as e palmas. ela é uma escultura no final da nossa passarela. Então, também, de novo, você não precisa de mais nada. A própria natureza fazendo o papel de arte. Né? Marcinha, vou aproveitar a ocasião, quero fazer um agradecimento especial ao Gu pela oportunidade, pela chance de fazer um trabalho que me emociona, que me motiva e que me faz querer cada vez mais mergulhar mais nessa área tão especial que é a arquitetura, e realmente o jardim é uma consequência da arquitetura, então trabalhos como o dele é que me inspiram a continuar esse trabalho e realmente é que me move para frente. Então eu quero fazer um agradecimento especial. Imagina, querida. É verdade. E daqui 70 anos, quando ele tiver 100 anos, que ele for muito famoso carinha de 30. internacionalmente, vamos falar, ele é nosso amigo. Eu vou gravar então, vou gravar aqui. Vamos gravar, não é? Quero agradecer a Casa Cor também pela oportunidade. A gente que agradece vocês dois. Tá bom? Vocês são incríveis, fizeram um trabalho maravilhoso, Na verdade, Gustavo. assim, eu acho que é um agradecimento mútuo, porque o que você... Eu já te falei isso, né? Mas já que você tocou no assunto, eu vou falar para todo mundo. Assim, o que você... Além de eu ganhar um grande amigo aqui, 2 grandes amigos, você e a Tati,
você agregou tanto para o meu projeto que eu entendo que assim eu não conseguiria ser a mesma coisa sem você aqui. O jardim dele e todos os elementos que ele trouxe para o espaço, eles são essenciais para essa casa. Assim, ela não seria o que ela é se não tivesse o seu trabalho. Obrigado. Eu não sou mais quem eu sou sem você. Olha só, mas você sabe que, de fato, teve uma sintonia. Bom, o paisagista sempre trabalha em contato com o arquiteto, conversam muito para elaborar o trabalho, mas só que quando você tem uma obra tão forte como a do Gustavo, é um pouco mais complicado. Porque o seu trabalho, Gustavo, é bem forte, você sabe disso, eu acho que você trabalha em função disso. Eu acho que se não fosse para fazer assim, você não faria. Pelo pouco que eu te conheço, já conheço até bastante, mas eu acho que se não fosse para ter alguma coisa muito forte, você não faria. Isso traz para um paisagista uma responsabilidade grande, né? Porque tem que ter a mesma profundidade do que ele propõe. Sim. Vamos ficar aqui, porque agora vamos ficar na cozinha, a gente abriu o programa aqui. Tem que ter a mesma profundidade do que ele propõe. Não pode, as coisas não podem ser aleatórias. Eu sei que a seriedade com a qual ele trabalha. Então, eu imagino que é uma grande escola, tá do teu lado. Assim, eu, como jornalista, para aquele outro vídeo que a gente fez para a Deca, então dei uma olhada nos teus outros trabalhos, estava muito legal. Então, assim, dei uma olhada, li um pouco mais sobre. Eu queria entender o que você traz. Eu não sei o que você traz, Gustavo, mas é alguma coisa que aponta um futuro. Então, a gente brincou sobre o essencialismo, talvez. Né? Quando me perguntam assim, em que escola da arquitetura eu me encaixo, eu não consigo responder porque realmente eu não sei. O que eu costumo falar que é o que eu acredito, é que meu trabalho ele busca o essencial, assim, o essencial para aquela pessoa, né? Porque cada um tem uma essência, cada um tem um jeito de viver, tem um lifestyle. Então, eu entendo que a minha arquitetura ela é o essencial para aquele morador, para aquele personagem, né? Que pode ser você ter um quadro de R$1,5 milhão na parede ou uma folha de bananeira colada na parede, que é é uma matéria-prima retirada na rua. Então, assim, mas é o essencial para aquela pessoa, tem a ver com a essência, com a identidade, com a personalidade dela, né? Por isso que eu acho que eu sempre fugi dos modismos e da informação pronta e do que, assim, eu sempre tentei propositalmente ir na contramão do que o mercado está pedindo, porque eu entendo que quando você faz isso, você se incomoda com as coisas, porque fica mais difícil. E aí você é obrigado a pesquisar sobre as coisas para conseguir descobrir aonde você se encaixa, aonde aquilo se encaixa, né? Então, uma coisa a palavra que eu mais odeio na arquitetura é tendência. Não existe tendência, existe estilo, né? Eu acho que assim, se você tem um estilo, você pode nesse momento seguir certo caminho e depois, né? Acho que isso faz parte, inclusive, da maturidade, da evolução e tudo mais. Mas tendência é uma coisa que é do mercado, é uma coisa que tendência para vender produto e não para fazer casas para as pessoas viverem por 30 anos das vidas delas, né? Porque assim, eu não faço casas para os meus clientes trocarem daqui a 5 anos. Eu faço casas para eles viverem por 30 anos e que depois passe para os filhos e que essa eu entendo que é a minha missão como arquiteto. É fazer algo que seja realmente atemporal. Ele pode ter estilo, mas ele tem que ser atemporal. Ele tem que passar por gerações, evitando até um novo consumo. Tudo isso tem que ser levado em conta na arquitetura. Então, quando me falam em tendência, eu me arrepio dos pés à cabeça. É ótimo. A gente já sabe o que a gente vai perguntar da próxima vez. Então, qual que é a tendência, Gustavo? E o trabalho do Gu é tão bacana que, assim, falando de conceito, tem pessoas que podem se identificar, outros que não, mas assim, é um trabalho ele promove um trabalho de autoconhecimento para o cliente e para o espectador, porque todo mundo respeita muito o trabalho dele, porque tem essência, tem profundidade. Isso que perguntaram qual a idade dele, porque você imagina o quê? Alguém que já tem uma bagagem de muitos anos e é um cara muito jovem. Então,
Eu imagino aí o Gustavo na verdade, estudando. Eu tenho 75 anos. É que eu fico ali no LG, naquele guarda-roupa da LG, naquele armário da LG que tira os vincos. A câmera que eu tenho em casa que me deixa assim. Sabe o retrato de Dorian Gray? O retrato de Dorian Gray. Dorian Gray. Ó, que Dorian Gray fez essa mesa também. Pois é. Essa mesa é uma experiência que eu já venho trabalhando há alguns anos com a madeira. E a madeira ela é fundida, que é uma coisa que eu nunca vi um outro designer ou um outro artista fazer antes. Fundida. Assim, também é um segredo da nossa produção. Não, mas peraí, é madeira ou não é madeira? É madeira. É madeira, mas ela é fundida a 800 graus e por isso que ela tem essa textura, enfim, tudo isso é um trabalho de desenvolvimento que a gente vem fazendo há alguns anos já. E depois ela recebe esse complemento de bronze, que é um metal muito nobre, né, e tal, para, na verdade, unir os 4 tampos, que é uma maneira também de ser sustentável, porque essas partes de madeira, originalmente, elas seriam descartadas pela indústria, porque são partes que foram parte, eles foram parte de alguma peça que foi cortada antes e eles são sobras de madeira que provavelmente não iriam ser usadas. Então a gente transforma isso numa coisa, assim, uma coisa que por que não, né, você usar um material de descarte? E quando você faz esse processo de madeira fundida, ela ganha maior resistência? O que acontece com a madeira? Na verdade, ela fica totalmente seca. Isso é uma coisa assim, você antecipa a secagem da madeira, porque a tendência da madeira nova é ela trabalhar. Então, quando você tem um tampo de madeira maciço, a tendência é que ele rache com o tempo. Vamos supor que você produz essa mesa aqui em São Paulo e depois você vende essa mesa para o Rio de Janeiro, que tem um clima mais úmido. A tendência da madeira no Rio de Janeiro é trabalhar de forma diferente daqui. Então, a tendência dela é rachar. No processo de fundição, a gente seca a madeira totalmente, ela fica totalmente estéril e não tem perigo. Se eu quiser mandar essa mesa para a Europa, que tem um clima totalmente mais seco que o nosso, tanto é que ela vai para a Europa, ela vai para Londres em setembro, junto com a coleção. A coleção que você lança lá. Meu Deus do céu. Vamos ver, cadê o Daniel? Será que vai ser nosso amigo mesmo quando ele for super famoso? Não vou desgrudar dele mais. Eu sei. Eu vou dar tchau pra vocês. Porque imagina, tá cedo! Imagina, tá cedo, Jardim do Fundo. Tem um aniversário de um cliente, nossa, se eu não for ele vai me matar. Mas até as 8 da noite, até as 8 da noite. Assistindo pra ele ver que eu vou chegar atrasado com um bom motivo. Rodrigão, já eu tô aí, tá? Me espera. Deve ter 3 pessoas assistindo. A mãe dele, a minha mãe e a sua só. Porque, né, esse horário já fica... Não, minha mãe só assiste depois, porque ela não consegue entrar sozinha. Aí eu mando o link e ela assiste. Então, vamos continuar aqui. Ele quer mostrar. Vamos mostrar, então. É que eu tava falando da mesa, eu tava interessada. Já tá vendida aqui, pena, você não ia comprar. Vem aqui para mostrar o Jardim do Fundo. A gente mostrou a cozinha, vai falar um pouco mais dela. Sim. Quero falar também da luminária, que é uma obra tua. Mas aí a gente aproveita, então, para já mostrar a finalização. Esse programa é o programa mais longo da história da TV Casa Cor. Eu acho que sim, eu acho que sim. Faz que a gente tá... A gente está desde ontem aqui, né? Nem parece, mas a gente está desde ontem. Hoje já é sábado. Agora a gente veio para o fundo. Aqui também tem a Piaçava e aqui a gente tem a continuação do jardim. Para cá você pensou uma finalização? Quer dizer, já emocionei as pessoas lá, continuo na mesma linguagem. O importante era criar uma perspectiva, né, para o visitante ele entrar no jardim, entrar no ambiente do GU, e a hora que ele sai, ele vê toda essa conexão de informação e o olhar dele não sair imediatamente para um outro ambiente. Então, na verdade, esse outro jardim ele promove que a pessoa ele descubra mais um ponto do ambiente que tem essa relação de espécie e de aplicação de materiais. Ô, Gustavo, quando você falou sobre o projeto luminotécnico, que o projeto já sai com o que você imaginou de iluminação, depois você tem que fazer uma acomodação quando o jardim nasce. Sim, como é que você fez aí? Aí entra o trabalho do paisagista. Eu faço um pré-projeto, tipo um anteprojeto para o jardim, mas quando esse projeto vai para o paisagista, por exemplo, como foi para o Daniel, porque assim, eu acho que o trabalho do paisagista é
tão importante quanto o trabalho do arquiteto, numa residência ou em qualquer outro projeto que tenha área externa. Porque ele, na verdade, ele agrega ao projeto e ele faz o projeto acontecer como ele acontece. No caso do projeto luminotécnico aqui, eu fiz um anteprojeto, mandei para o Daniel, quando ele fez a distribuição de metragem e tudo mais, ele passa esse projeto e compatibiliza com o meu. E a impressão de quem vem aqui é que sente o jardim um pouco escuro, e aí eu falo, foi muito felizardo a iluminação, porque o melhor jardim, a melhor luz é a luz que tem sombra, é o efeito de sombra. Isso o Gu faz com maestria, então o efeito cenográfico da luz do jardim aqui cria uma sombra muito importante, principalmente para fazer esses reflexos dos cactos e de toda a vegetação nos painéis, nos muros, né? Ele, a Tati, a equipe, quando plantaram, porque assim, os cactos, como ele contou, eles trouxeram, abriram e viram o efeito que ele ia dar, e aí foram posicionando para eles se tornarem realmente esculturas naturais dentro do jardim. E aí toda a iluminação do jardim, ela foi posicionada depois das plantas, porque era justamente esse efeito que ele queria dar de sombra na parede. Então você pode ver que os cactos, eles têm essa sombra porque a iluminação ela foi posicionada após o plantio. Que demais, muito bacana. Agora eu fico imaginando você abrindo os pacotes com os cactos. Você se machucou algum? Se espetou? Alguns espetam. Os jardineiros davam até risada, a gente brinca muito, mas é uma planta que, ao mesmo tempo que parece ser muito forte, ela é muito sensível. Então o cactus, ele é muito, você tem que manusear ele com muita sensibilidade, porque ele quebra. Então, a princípio, as pessoas vêm e falam, nossa, o cactus, eu não posso chegar perto dele, é uma planta muito forte. Ao mesmo tempo, ela é a espécie mais sensível que tem. E, por exemplo, esse que eu estou olhando, falando com você, ele tem parece uma crina de cavalo que sai dele, delicado, que assim as pessoas tendem a querer passar a mão, a hora que passa, se esperta. Então... Qual o erro quando elas vêm passar a mão em mim? Essa Marcinha tão pequenininha. E o que acontece com o cacto, como ele estava falando, se você força ele um pouco, ele quebra. Então esse transporte, esse plantio, essa acomodação no jardim, talvez seja mais importante do que a escolha da própria planta, né? Porque você pode deteriorar, você pode quebrar a planta e perder uma planta que aqui deve ter, esses 3 aqui, com certeza tem mais de 20 anos de vida. Né? Sim. Bom, tô com dó de você, do seu amigo aniversariante. Depois tinha alguém também falando, nossa, esse jardim junto com a casa foi um dos meus espaços favoritos, a Thiago Estivari Sokolovic, nome dela, então parabenizando. Então passa o seu Instagram para quem ainda não tem. O Instagram é Daniel Nunes, _paisagismo, e lá vocês vão poder ter a oportunidade de olhar um pouco mais do nosso trabalho, do trabalho do Gu, e esperem que ano que vem vai ter muito mais. Né? Agora a gente quer ver casamento. Agora quer ver essa dupla crescer. Quer ver essa dupla crescer. Muito bom. Obrigado. Ó, não sei se você tem que sair mesmo, eu vou continuar perguntando, vou perguntar sobre isso daqui e tal. Eu vou respondendo pelo ao vivo. Pelo WhatsApp. Agora vai ter 4 pessoas ao vivo. Ele, a minha mãe, a mãe dele e ele. Vai estar. Mas deixa eu te dar uma... Muito obrigada, viu? Parabéns mais uma vez. Tchau. A gente continua, porque a gente não está com nenhuma. Hoje é sexta-feira, tem algum compromisso? Ah, imagina. Tchau, gente. Tchau, até mais. Aqui veio uma moça e falou assim: isso daqui é fibra, aquelas fibras de piscina. Eu falei: não tem nada de fibra. Até a textura sobre os sacos de Rafa, eles dão a impressão de ser fibra de vidro, né? Que deve ter sido o que ela te perguntou. Na verdade, não. É a mesma textura do piso, que é feito com terra, projetado sobre sacos de Rafa ensacados com um solo argiloso, com uma terra argilosa, que foi retirada dos resíduos da própria Casa Cor, do que os outros ambientes tiraram. O Darlan me doou parte disso e a gente fez o nosso muro de super adobe. Vocês iam colocando, então, vocês ensacavam, punham os sacos todos, depois chapiscavam a textura? Aqui, por ser Casa Cor e a gente não conseguir ter o maquinário perfeito por conta até, assim, é um grande evento, acessibilidade, a ideia é mostrar mais um conceito do que uma coisa realmente já é um produto final. Você pode perceber que a textura ela ficou um pouco frágil porque os sacos eles não estão muito bem compactados, mas a gente tendo o maquinário certo, a ferramenta certa para fazer isso, você pode usar o Super Adobe em qualquer
espaço. Tanto é que acho que teve até eu não sabia, na verdade, eu descobri o Super Adobe, fiz o projeto e tal, e depois pessoas começaram a me mandar projetos feitos com o Super Adobe super luxuosos. Assim, tem um hotel na Itália que eu não lembro se é do Fuxas, que foi premiado agora, e ele é inteiro construído em Super Adobe. Então, assim, e é uma técnica 100% sustentável, né? Porque você pega o solo do próprio espaço, ensaca e faz a textura que você quiser. Eu achei demais. Bom, quando você coloca os sacos uns sobre os outros, você não faz nenhum outro tipo de fixação, é só apoio mesmo. Não, tem. A gente tem uma fixação vertical interna neles, que é para ter essa resistência, porque senão Não é um metal? eles na verdade, tem uma malha entre eles, que faz com que entre eles fiquem dificilmente deslizantes, e depois eles têm uns pilares internos que a gente cria uma estrutura para ele conseguir se manter, né? Isso aqui é muito impressionante também. O que eu vejo de gente pondo a mão, por isso que não resistiu ali. É muita gente. Não, mas ele num projeto definitivo, ele com o maquinário certo, ele bem compactado, você pode Pode escalar. socar, pode escalar. Pode escalar e pode socar. Aqui tem uma super porta que é linda também, com a mesmo material que é o linho. Tecido, sim. Como a gente já está desde ontem nesse programa, eu quero. Mas sabe o que é, Gustavo? Eu acho mesmo que você vai ser extremamente famoso e vai ser daquelas pessoas que, sabe, tem aqueles livros, quem é o grande nome da arquitetura do design brasileiro. E aí as pessoas vão procurar num negócio que se chamava YouTube e vão achar o quê? A nossa entrevista. Então vai ser muito bom, vai ser muito bom. Por isso que eu estou aproveitando o máximo que eu posso. O que você falou dos tecidos ali, na verdade, a ideia também, de novo, tá conectado com a questão da sustentabilidade. Porque você colocando, como eu fiz aqui, o tecido, o mesmo tecido das paredes, que ele tem uma transparência, ele é translúcido, nas portas do espaço, eu evito de consumir um novo produto, porque eu não preciso colocar uma persiana no meu espaço. Então, assim, na mesma esquadria da porta, eu tenho vidro na área externa e o tecido na área interna, o que diminui o consumo de um novo produto. De material. Sim. Falando, olha! Uau! Não, são visitantes, gente, só que ele fez assim, não posso falar quem é. Você se lembra dele, do ano passado? Na casa da Cis House, de Arthur Casas. Ah, tá. Não lembro. Ficava lá, tá vendo? Mas a gente lembra, entrevistou algumas vezes. Esse ano... Bom, aí a gente tem isso, mais uma vez, falando de material que você encontrou e de descarte, e que você fez aí um upcycling. Como que a gente chama isso? Sim, upcycling. Que, na verdade, é você dar um novo uso para algo que seria descartado ou que iria virar um resíduo, enfim. Isso o caule, é a parte interna das folha de palmeira, que eu coleto na rua. E depois ela tem um tratamento, né, antifúngico, anticupim e tudo mais, como se trata uma madeira. E depois, atrás dela, porque a folha da palmeira está na parte da frente, né, aonde vocês estão filmando é a parte de trás, que é revestida por cacos de cerâmica artesanalmente posicionados um a um. E a ponta tem 2 cristais de rocha. E ela tem uma estrutura, obviamente, interna, para ela ter resistência. Então, esse lustre ele pode ir para qualquer lugar, que ele é um produto final já. Tanto é que também ele faz parte da coleção. Ele vai e ele já cresceu. A gente já tem um projeto de fundir essas peças em bronze, mas é um projeto para o ano que vem também, mas assim, em escala muito maior e tudo mais. Ele já virou uma coisa que aí é outra história, depois a gente conversa, mas ele já é um produto final mesmo. Durante o Design Weekend, eu quero mesmo, vamos ficar aqui, durante o Design Weekend eu quero mesmo, antes de começar a cobertura, conversar com você. Super. Até para falar um pouco sobre processo criativo, etc. Sim. Vai ser muito bacana. A gente volta para a cozinha, que é o lugar onde eu comecei esse programa no mês passado. Então, a gente, quando começou esse programa no mês passado, começou aqui na cozinha e falou sobre os equipamentos da LG, sim, que é o apoiador aqui da tua casa. Aqui nessa cozinha, a gente tem algumas coisas, várias coisas interessantes.
Além de uma água que eu pus a mão aqui. A gente tem várias coisas interessantes. O fato de ter uma lavanderia dentro desse armário é já muito interessante. Eu te perguntei naquele outro vídeo, quer dizer, normalmente a gente está acostumado a ver cozinha junto com a área de serviço em apartamentos populares. Não é o caso aqui. Quer dizer, mas ele indica um novo jeito de morar. Exatamente. Então, como é que tem sido essa aceitação? É de novo a gente falar do pensar diferente, do pensar no presente, respeitando o passado com uma visão de futuro. É isso, a gente precisa se questionar sobre o jeito de morar hoje. A gente ainda vive como viviam os meus pais na minha infância. E a gente percebe que existe uma evolução de geração em geração, não sei se uma evolução, mas pelo menos uma mudança no jeito de viver de geração a geração. Hoje, a maioria das pessoas, e isso vai diminuir cada vez mais, tem menos pessoas trabalhando em casa. Na minha infância, eu via assim, pessoas que tinham 3, 4, 5 ajudantes para cuidar de uma casa do tamanho dessa, né? Porque tinha uma pessoa que cozinhava, tinha uma pessoa que lavava e passava, tinha 2, 3 pessoas que limpavam. Hoje em dia, assim, a população se desenvolveu, as pessoas estão fazendo mais por si mesmos, então as pessoas, bem do yourself mesmo. Então, assim, a gente precisa repensar de novo o layout dessa casa. Como foi feito na arquitetura modernista, né, no início, que a gente vinha de um período colonial, onde as casas eram todas divididinhas, justamente por uma questão de proteção, justamente porque os negócios eram fechados em casa e você protegia a família, justamente porque tinham N fatores que faziam aquela casa ser daquela maneira. Quando vieram os modernistas e mudaram o layout dessa casa para o padrão atual, que era o padrão da indústria, né, que foi quando a indústria se fortaleceu totalmente e que a casa virou praticamente aquela máquina de morar, né, que a gente fala, isso mudou também, né? Então, mas era uma época onde, por exemplo, as pessoas que trabalhavam na casa, elas inclusive dormiam na casa. Então, você tinha quartos dos ajudantes das casas que eram talvez maiores que essa cozinha, né? 2, 3 quartos e banheiros e área de serviço separada, porque tinha, né, essa demanda. Hoje em dia, não. As pessoas cada vez mais moram sozinhas, ou moram em poucas pessoas, as famílias são menores, né, e as próprias pessoas, hoje a tecnologia se desenvolveu tanto que as próprias pessoas acabam lavando as próprias roupas. A nossa máquina de lavar, por exemplo, é um convite para a pessoa lavar a própria roupa, porque ela não precisa esperar ter uma quantidade significativa de roupa para lavar. Ela consegue lavar 2 tipos de roupa ao mesmo tempo, né? Você consegue lavar, que é uma maneira de ser sustentável, porque você usa a mesma água e a mesma energia para lavar um jeans e uma camisa de seda, por exemplo. Então, assim, isso é um convite para que as pessoas comecem a pensar o nosso modo de viver. Porque enquanto uma pessoa está cozinhando na cozinha, ela pode estar colocando a roupa para lavar na máquina maravilhosa que ela tem, que é sustentável e está do lado, né? Então, assim, é essa maneira que eu imagino que a gente tem que começar a repensar a arquitetura e o modo de vida, porque o modo de vida das pessoas mudou. Então, é nesse momento que a gente precisa pensar que a gente precisa adequar a arquitetura para esse novo momento. Pensou daqui a uns 20 anos, que a gente vai falar, imagina, você lembra quando a área de serviço, como a gente fala do banheiro, o banheiro ficava fora da casa. Primeiro não tinha banheiro, né? Sim. Depois ficava fora da casa, depois entrou, era no corredor, depois era no quarto, cozinha. agora é do lado da cozinha. Os banheiros eram próximos da cozinha, porque geralmente era a área de serviços da casa, né? Então, assim, o banheiro ele sempre ficava cada vez mais afastado das pessoas. Hoje não, os banheiros são abertos, lindos, estão dentro dos quartos e assim, o banheiro para mim, assim, eu sou suspeito de falar de banheiro, né? Mas eu adoro, porque eu acho que o banheiro ele representa muita coisa para mim, porque é o momento mais íntimo que você tem do dia com você mesmo. É quando você se toca, é quando você faz aquele seu ritual diário do dia a dia, que é o banho. Para mim, assim, o meu dia começa quando eu tomo o meu banho da manhã. Assim, isso é um ritual meu. Então, eu entendo que as pessoas também podem aproveitar esse ritual do banho, né? Então, assim, o banheiro é uma coisa que mudou com o passar do tempo. E está na hora da gente trazer a área de serviço, fazer ela ficar maravilhosa, assim, fazer ela fazer parte da arquitetura da casa, porque esse é o novo jeito de morar.
você deu uma nobreza para a área de serviço. Agora fiquei com vontade de abrir os armários para ver o trabalho do Audi também. Vamos ver. Audi. Isso é Super lindo. Audi. Por sinal, ele ia ficar bravo se ele visse isso aqui. Que ele gosta que fique daquele jeito. Ele veio aqui, e isso aqui também. Ele veio aqui e falou assim, é assim, fotografa e não tira do lugar. Que maravilhoso. Você conhece Agora o Audi, eu né? conheço. Então. Sabe que a gente trabalhava a mesa uma do lado da outra? Ele falou, gostaria que a minha mesa fosse mais pro fundo, porque a Márcia ri muito alto. Eu adoro rir, inclusive com ele. Não, ele é uma pessoa maravilhosa, tipo, é um grande amigo que eu fiz, que também é colega, ele não faz só a parte de produção, ele faz essa produção para os outros arquitetos, para outros projetos, e tem o próprio escritório junto com a Yamagata, né? Mas é um talento, assim, que eu nem me atrevo a produzir os armários sem ele, assim, eu acho que ele é fantástico. Ai, que bom essa E turma. aqui tudo fica camuflado, né? Aqui a questão dos armários, a ideia é exatamente essa, é trazer o produto para dentro do design. Então, assim, é você não precisar criar uma cozinha separada para o dia a dia e uma cozinha que você vai cozinhar para os seus amigos ou de final de semana. Não. Assim, você tem a cozinha do dia a dia, é a mesma. Você vai consumir só um fogão, mas vai ser o melhor fogão. Você vai consumir só um forno, só um micro-ondas, mas vai ser o melhor também desses equipamentos. Então, assim, aqui a ideia é exatamente que essa cozinha seja a cozinha funcional e a cozinha de lazer, pensando nessa questão do novo morar. Então, por isso, por exemplo, que a cuba fica totalmente escondida, porque assim, você acabou de cozinhar, você quer deixar a casa organizada, você tira isso aqui. Você pode guardar, a torneira é retrátil, você pode guardar todos os equipamentos aqui, você não quer lavar louça naquele dia. Você guarda aqui e tampa. Então, assim, a ideia não é uma ideia, tipo, nova, não foi nada que eu criei para o espaço, mas a ideia é mostrar esse novo jeito, assim, é mostrar que é possível, sim, que a sua cozinha funcional seja também a sua cozinha de final de semana. Eu acho que quando a Deca faz esse lançamento, ela fez esse ano na Expo Revestir, ela tinha bem esse pensamento de que as coisas têm que ser muito bonitas, mas elas têm que se incorporar à arquitetura e também desaparecerem quando for o caso. Sim, porque o jeito do morar do brasileiro hoje é esse. As pessoas saem cada vez menos de casa, você recebe os seus amigos, a sua família, né, os seus entes queridos na sua própria casa, e você faz tudo. Então, assim, o cozinhar virou um ritual. Antigamente, ninguém cozinhava, né? Assim, as pessoas só tinham o hábito de comer na sala de jantar, porque a cozinha era um local isolado da sala de jantar, porque não existia esse ritual do cozinhar, né? Que, na verdade, no meu caso, nunca foi assim. Assim, desde criança, eu acompanho a minha avó. Minha família sempre foi de muita cozinha e sempre teve aquela coisa do mesão na cozinha e todo mundo ali, a família toda. Mas não é uma prática que era muito comum do brasileiro. Isso se tornou comum nos últimos anos. Então, é preciso repensar esse layout. A cozinha tem que ser o lugar de jantar, o lugar de cozinhar e o lugar de lavar a roupa. É isso, né? É isso. Às vezes a criança estudando ali, você trabalhando aqui. Exatamente, Muito bacana. Nossa, Gustavo, que programa. Dá para fazer os melhores momentos de Gustavo Neves num programa, num pocket, porque esse durou 2 horas. Nossa. E 2 horas e 15 minutos. É isso, né? Muito bom. Bom, tinha perguntas também mais ainda sobre o tapete, sobre a passadeira, mais perguntas do jardim. Mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai voltar a se falar, Gustavo, então, em agosto, durante o Design Weekend. Quero acompanhar de perto o que você vai lançar, inclusive a galeria e tudo. Então, nesse momento, a gente retoma alguns conceitos e fala novamente, tá bom? Bem, então, agora é só passar novamente o seu Instagram. Eu já vou terminar o programa aqui mesmo, porque, né? Meu Instagram é @_Gneves, aí são 6 underlines seguidos. São 7 underlines, 1 no começo e 6 no final. 6 no final. Tem um recado, então vamos lá. O recado é recado. Ok. Ok, tá bom. Então vamos lá. Que dia 28 tem uma maratona aqui em São Paulo, chama SP City Marathon, que acontece
durante o período da manhã. Então, a Casa Cor, no dia 28 de julho, abre, que é domingo, abre às 14 horas. Nossa, já está no finalzinho, já está enchendo de gente. Então, nesse domingo vai ser depois de amanhã, é o próximo domingo. domingo, Sim. depois de amanhã. Hoje não é sábado ainda? Achei que já foi. Não. Já que a gente está desde ontem. Desde aqui, ontem. vai ver que é sábado. Não. Então é assim, no domingo, às 14 horas. Normalmente a casa abre ao meio-dia. Eu lembro a vocês que não tem nenhuma chance de prorrogação. Então, nós vamos até o dia 4 de agosto. Portanto, você tem sábado, domingo e depois, a partir de terça até o outro domingo, para visitar a Casa Cor. Eu acho que, por conta de todos esses detalhes que a gente mostrou em todos esses programas de TV Casa Cor, ainda faltam 5 programas, porque segunda-feira tem programa. Para quem gosta de arquitetura, para quem gosta de paisagismo, de design de interiores, eu acho que precisa vir. É um passeio que precisa. E acho que precisa vir com tempo para observar todos esses detalhes, para poder conversar com o recepcionista que te explica. Hoje a gente ficou essas 2 horas, eu tenho certeza que tinha muita coisa ainda para você falar. Não, com certeza, mas eu acho que tem muita coisa para as pessoas descobrirem aqui pessoalmente também, porque, inclusive, assim, eu como um profissional que faço Casa Cor há 4 anos, e visito Casa Cor desde antes de ser arquiteto, enfim, eu sugiro às pessoas que venham 2 vezes, que venham no período da tarde. Pena que não abre de manhã, porque o sol da manhã é maravilhoso aqui no Jockey. Mas eu sugiro que as pessoas venham no período do dia e vejam a Casa Cor toda, e venham no finzinho de tarde, tipo 4h30, 5 horas, porque agora o sol está se pondo mais cedo, e visitem a casa toda no fim de tarde, no pôr do sol, no início da noite. Porque as sensações e as nuances de luz, de cor, de tudo, de todos os ambientes, muda completamente. E você tem outra percepção de cada ambiente. Se você vem durante o dia, se você vem no finzinho da tarde, começo da noite. Se fosse você, já vinha logo os próximos 5 dias, todos os horários. Muito bem. Gustavo, eu quero te agradecer muito por ter ficado esse tempão comigo aqui, Imagina, conversando. Eu nem vi o tempo passar. O tempo passou, eu falei, gente... a gente está aqui desde ontem. Eu falei, mas para mim faz meia hora que a gente está falando. Foi muito, muito gostoso, é muito bom ouvir você falando, é muito gostoso ouvir você obrigado. Conceituando. De fato, eu quero acompanhar a sua carreira. Tem algumas pessoas aqui em Casa Cor, você é uma delas, que me faz muito prazer acompanhar e ouvir e entrevistar. Acho que também o trabalho tem que ser prazeroso para nós jornalistas também. E você é uma das pessoas que me dá muito prazer de entrevistar, de verdade. Eu tenho um depoimento, eu tenho uma experiência com Casa Cor que, para mim, eu cheguei em São Paulo, eu era... eu não tinha meu escritório, eu abri meu escritório em 2015 e eu fui recebido pela equipe da Casa Cor, pelos curadores, pela Lívia, de braços abertos. Eu era tipo um forasteiro, eu tinha um portfólio, era isso, de projetos que eu tinha feito, mas eu não tinha uma indicação, eu não tinha, eu tive a indicação, inclusive, de uma pessoa que eu amo, que é o Ali da Todeschini, né, que a gente não pode deixar de falar dele, porque ele, é um amor. Mas, eu sempre fui muito bem recebida e a Casa Cor apostou no meu trabalho. Então, eu vejo que, como você falou, eu quero acompanhar a sua carreira, mas, a gente está... Eu entendo que, vocês são parte essencial disso e esse meu crescimento, ele é em conjunto com Casa Cor. Eu sinto que eu sinto cada vez mais, me sinto cada vez mais próximo, mais acolhido por vocês. Quem é de fora e talvez não tenha tido essa experiência, não sabe como funciona o dia a dia de Casa Cor e como você ser bem recebido e você ter todo esse respaldo, essa retaguarda de toda a equipe de Casa Cor é muito reconfortante para o arquiteto. Hoje eu tenho 100% de segurança em dizer que Casa Cor foi essencial para minha carreira. Minha carreira em São Paulo, ela começou com aquele banheiro em 2016. Bacana. Bom, forasteiro, você foi o melhor presente que Casa Cor poderia ter, um grande presente. Então, muito obrigada de verdade. Quem ainda não segue Gustavo Neves precisa seguir, porque eu acho que é um nome, está apontando um caminho e a gente vai descobrir lá na frente que caminho é esse. A gente finaliza o programa de hoje. Muito obrigada, gente. Obrigada de verdade. Segunda-feira tem programa às 4h, a casa não abre, mas tem programa às 4h. A gente vai mostrar o outro lado lá de Casa Cor. Então tem
tem Lucas Takaoka, tem Catepoli com o Jadão, tem Gustavo Pasqualin e tem o Jardim também da área do lado do Gustavo Pasqualin, que agora eu me esqueci o nome do moço, é Frederico Cândido, que eu não conheço ainda, então a gente vai conhecer juntos. Então, a casa está fechada, mas a gente tem programa e eu espero por vocês. O número de WhatsApp que está na tela não é o número de WhatsApp do Gustavo Neves, é o número da TV Casa Cor, não é o dele. Se você tem questões, perguntas, comentários, pode fazer nesse número, pode fazer tanto no YouTube e no Facebook. Se quiser fazer diretamente para mim, eu tenho acesso à minha conta do Instagram, tá? Então, as pessoas podem mandar mensagem pelo direct que tá tudo certo. Todos são respondidos, tá? Então, pronto, já sabe que pode mandar diretamente para ele também. A gente finaliza por aqui nessa sexta-feira, 9ª semana. Na segunda-feira a gente volta. Quem vier à Casa Cor pode também nos escrever, vai ser um prazer encontrar. A gente que vem do Brasil inteiro tem tido este prazer de receber fãs de Casa Cor do Brasil todo. Então, a próxima semana é a última para a gente se encontrar. Então, eu fico aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Camila. Obrigada, a Bia, fica lá na produção também. Os meninos aqui, o Lucas e o Walter, o Léo na transmissão, eles são da Tecmac Vídeos. Denis, maravilhoso. Eu já tive um almoço romântico com o Denis. Foi uma delícia, uma delícia. Muito obrigada, Denis. Por isso que ele tá todo assim, romântico, na camisa dele. Tirou a barba. Entendi. Tá em todo style. Love's in the air, Love's in the air. Depois a gente também agradece a Nicole, agradece o Alex, agradece a Yara e a Evelyn e a Fernanda que ficam lá na redação. A gente finaliza essa semana, a gente volta na 10ª e última semana de Casa Cor, esperando por vocês. Quem ganhou o ingresso para vir a semana que vem foi a Marli Brureiro. Então, pelo YouTube, está convidada a conhecer a Casa Cor na semana que vem. Uau! Finalizamos? Finalizamos. Muito obrigada. Até. Depois de 8 horas de Depois programa. de 8 horas de programa. Dá para você ir pulando, indo para as melhores partes. A gente volta na segunda-feira. Acho que só minha mãe vai assistir esse programa inteiro. A minha também, a minha também. Pessoal, faltam 10 dias para terminar o Casa Cor São Paulo. Não deixe de vir visitar o nosso Loft Mobile. E a amostra toda, está fantástica. Não percam.